O Cristo diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Então a gente tem que fazer a nossa parte para que o universo todo se manifeste, trazendo a gente para o fluxo divino. Mas a gente é que tem que dar o passo. Então vamos, dentro desse direcionamento de alinharmos com essas leis que regem o universo, vamos com a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, vamos cantar para a gente harmonizar o padrão vibratório, já que cada um de nós vem de um mundo distante, para que a gente esteja na mesma sintonia. Nós teremos duas músicas, uma da MPB, que é, deixa eu ver aqui o nome, Como a Onda, que vocês conhecem. Quem é Como a Onda? Lulu Santos. Né? O Lulu Santos, pelo menos ele canta, né? Não sei se é dele. E é dele, né? Pronto. E a oração de Francisco, tá? Aqueles que não sabem, nós temos a orientação franciscana. Os espíritos que coordenam no plano sutil os nossos trabalhos são franciscanos, tá? Não precisa necessariamente que eles foram frades. São seres comprometidos com o Evangelho do Cristo no olhar de Francisco, da simplicidade, com alegria, buscando ser alguém melhor. Então, vamos aí na página 12, Como a Onda. Gente, vocês soltem a voz, tá certo? Colocando emoção, mas deixa essa voz vir, vamos cantar bem bonito. O nosso querido maestro Luizinho está aqui, ele vai puxar aqui no violão e na voz, tá? E a gente vai atrás. Vamos lá. Bora, gente! Novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. O que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Nada que foi não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Gente, lembremos que essa música exalta a impermanência, né? Somos espíritos encarnados, a gente está de passagem, mas a gente, na nossa auto-ilusão, no auto-engano, a gente se apega como se a gente fosse daqui e fosse ficar sempre aqui. Então, quando a gente estiver no apego, lembrar que essa palavra apego traz em si o ego. O apego é a necessidade do ego. A gente precisa do ego para se estruturar, mas depois a gente tem que libertar-se dele. Então, se você em algum momento estiver em sofrimento,
Pare e pergunte: existe apego? Se tiver apego, acredite, você vai ter possibilidade de mudança, porque ele é superável à medida que a gente encara, que a gente admita. Vamos agora buscar, na oração de Francisco, um roteiro de autoconhecimento e de manifestação do divino aqui na Terra. Francisco, esse ser que passou aqui na Idade Média, como um chamariz da luz interna de cada um de nós, convidando a gente a assumir esse compromisso da luz que somos, como diz Jesus. Então, quando a gente estiver cantando, vamos tentar identificar o que há dentro da gente, em cada um desses sentimentos, dessas emoções que estão aí, que ele traz na música. Tá bom, gente? Então vamos lá, nos ajudem a cantar, trazendo bem consciência e emoção. Página 30. Página 30, gente. Fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Bora, gente, cantar, vamos ajudar? Pensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Convido vocês a deixar a folhetinha no colo. Vamos continuar nesse clima de reflexão, diminuindo as luzes para facilitar a nossa introspecção. Nós vamos ter agora a nossa prece, que chamamos de inicial, que a nossa querida Astésia vai fazer. Então, procurem nesse instante, com a coluna ereta, fazer uma respiração bem consciente, e inspira e expira, de forma gentil, mas enchendo bem os pulmões, e na expiração soltando, lenta e progressivamente. E se permita se deixar ser conduzido em seus pensamentos pelas palavras da Astésia, que nesse momento será esse ponto de conexão de todos nós com a espiritualidade maior. Querido e amado Mestre Jesus, espiritualidade, amiga, irmã, protetora deste ambiente, das nossas vidas, estamos aqui mais uma vez, ó Jesus, rogando teu amparo, rogando a conexão com teu coração sagrado, a fim de que possamos ouvir os teus ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Senhor Jesus, dai-nos a graça da tua presença neste ambiente, para que possamos nos renovar, nos beneficiar e sermos mais felizes a cada dia. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, logo após acendermos as luzes, vou pedir aqui para recolher os folhetos de cântico, o pessoal atrás pegando. Bem, gente, hoje, para nossa alegria, nós temos uma convidada que acho que é a primeira vez que ela está vindo aqui, tá? De outras tantas que ela há de vir, a Ielu, tá?
que vai trazer um tema muito interessante, né? Nós somos, como falei, espíritos que estamos numa passagem terrena, na nossa compreensão, e ela vai falar do corpo como uma chave no caminho espiritual. Se a gente tem um corpo físico, é que a gente necessita dele para a nossa evolução, nesse estágio que estamos. Mas será que a gente cuida? Será que a gente escuta? Será que a gente dá o que ele merece? Como que ele pode ser essa chave? Então, abramos a nossa consciência e estejamos inteiros para acolher. E se você tiver uma dúvida, anote, porque ao final nós teremos um tempo para as perguntas, que elas preparou essa semana inteira para responder. A vida inteira, na verdade. Tá bom? Vem aqui, Vitor. Boa noite. Boa noite. Que delícia de começar a palestra com esse momento de música, né? Essa onda, essa suavidade, esse vento tocando na nossa pele. Muito bom, uma delícia. Gente, eu estou muito feliz com esse convite. Quero agradecer essa oportunidade ao meu querido aluno Leon. Eu sou professora de yoga e instrutora de Enneagrama. E quando eu recebi esse convite, eu, na verdade, sempre que surge alguma oportunidade da gente falar, da gente compartilhar algo, eu sempre busco meditar e sentir no meu coração o que eu posso trazer, né? Sempre me perguntar onde é que eu mesma estou na minha própria jornada espiritual. Todos nós estamos numa caminhada espiritual, né? Cada um no seu processo, nas suas escolhas. Eu como yoga terapeuta, como nesse caminho de yoga, então também estou nessa jornada espiritual. E a mãe coruja que se levanta para tirar foto da vida. Ela me proibiu, tu acha? Não é questão de proibir. Não é proibir. Deixa esse papagaio sair aí já. É que desconcentra. Desconcentra. É que desconcentra. É só isso. Obrigada, mãezinha. Mãezinha, fica gravado, tu pode compartilhar com todo mundo. Isso, mãezinha. Tá ótimo, assim. E, então, eu busco ouvir no meu coração, entender em que ponto da minha jornada eu estou, né? Entender a partir desse ponto o que é que eu posso contribuir, o que é que eu posso trazer que possa ser benéfico, que a gente possa abrir um espaço de reflexão e de ampliação da nossa percepção e da nossa consciência. E aí eu trouxe esse tema, partilhei com o Leon, o corpo como uma chave no caminho espiritual. Eu acho muito oportuno porque eu acho que o yoga nos dá acho muito bacana essa abertura, né, da gente estar num espaço eu não diria religioso, mas de espiritual, né, onde a gente tem essa abertura, que tempo bonito que eu posso, que eu como professora de yoga estou sendo convidada para estar aqui, né, isso é muito lindo. E que o yoga nos traz essa percepção de como a gente tem que trazer o corpo nessa jornada espiritual, né, em direção a nós mesmos. O corpo não pode estar fora desse processo. E em todas as experiências, em todas as escolhas que eu fiz na minha jornada até aqui, o meu corpo nunca me abandonou e eu nunca deixei ele de fora em nada. O meu corpo sempre esteve comigo em cada processo, em cada experiência. Então eu acho que é o que eu tenho para contribuir, né? O que eu posso trazer para partilhar com vocês. E aí, quando a gente está falando do corpo, é a dimensão mais densa em nós, né? Se a gente está num processo de uma jornada espiritual, a gente está partindo daquilo que é muito denso, o corpo, que é o que se expressa de uma forma, a energia da matéria em nós, na direção do sutil. Então existe uma superação aí a ser feita, né? Essa superação do denso para o
corpo sutil, né? E essa percepção de corpo é fundamental porque o corpo nos dá, é o que nos possibilita ancorar aqui nessa terra. Pisar nesse chão, nesse planeta, tá aqui de verdade. E encontrar o nosso lugar, né? Um senso de indivíduo, essa percepção de quem eu sou como indivíduo, se dá a partir desse corpo, né? E aí a gente vai, esse convite de uma superação de um nível mais denso para um nível mais sutil. E aí os yogis apresentam essa jornada a partir da psicologia dos chakras, que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Com certeza. Que são centros de energia através do nosso corpo, são centros de força mesmo, de vibração energética, onde a gente começa a compreender como que a energia, quando a gente está falando dessa dimensão espiritual, quando a gente está falando de energia, para que vocês possam estar visualizando essa tela, para que vocês possam estar me ouvindo, tem que ter um fio condutor para a energia se expressar, para a energia aparecer, né? Então isso em nós, o corpo é esse fio condutor, esse veículo que possibilita que a energia se manifeste em nós. E aí, quando a gente está nesse processo, nessa jornada do denso para o sutil, a gente tem que aprender como que essa energia se expressa em nós. E como que a gente pode organizar, orientar, direcionar melhor essa energia em nós. Porque quando a energia está desgovernada, acontece um bocado de coisa que às vezes não é legal, não é verdade? A gente fica irritado, né? A gente percebe logo. O corpo dá logo sinais. Quando a coisa não está muito bem, as coisas não estão bem organizadas internamente, não é verdade? E aí, eu escolhi compartilhar aqui com vocês um pouquinho acerca dos 3 primeiros centros de energia. Porque esses 3 primeiros centros, ó, gente, eles estão diretamente ligados à energia mais instintiva em nós. A energia básica mais primitiva em nós, que está relacionado ao denso. São centros energéticos que estão mais conectados à energia densa, à energia da matéria. Aí a gente tem o centro cardíaco, que é como um ponto de interseção, né, entre essas energias mais da matéria e do sutil. Claro que são energias que estão em contínua comunicação, não há uma separação, há um fluxo de conexão, tanto ascendente quanto descendente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Beleza. E aí, olha, quando a gente fala da energia do primeiro chakra, esse centro aqui, ó, a gente está falando de conservação da vida. Veja que esses 3 primeiros centros energéticos, eles estão relacionados intimamente com a nossa sobrevivência. Então, são estratégias para a gente sobreviver, ok? São impulsos que vão nos ajudar a garantir a nossa sobrevivência. Então, esse primeiro centro está ligado à conservação da vida. Então, emerge em nós um impulso, uma energia que nos impulsiona a garantir a sobrevivência da nossa vida física. Tudo que é necessário para sustentar a vida desse corpo físico, né? A estrutura, matéria, base, corpo. E aí isso inclui a satisfação de todas as necessidades básicas de sobrevivência do corpo. A ânsia pelo ar, por comida, sede, sono, repouso, abrigo, saúde, conforto, comida, casa, roupas, tudo ligado à dimensão da matéria, incluindo a nossa capacidade de concretizar algo, né? De realizar. Como que a gente lida com o dinheiro, né? Também é uma energia, né? Pagar contas, né? Quanto que a gente pena muitas vezes na vida com quanto que a gente dispõe de energia para isso, para pagar a conta na vida, né? E, um gasto de energia enorme para isso acontecer, não é verdade? E aí quando a gente fala da energia do segundo chakra, esse aqui, ó, a gente está falando da preservação da nossa espécie humana.
né? Então a gente está falando o quê? De um impulso sexual que possibilita a preservação da espécie humana, mas a gente não está falando só do ato sexual em si, desse impulso como o sexo propriamente falando. A gente está falando também de como que eu vou construindo relações, ganhando intimidade. Então veja que para eu construir uma relação de intimidade com o outro, primeiro eu preciso ter uma intimidade comigo mesmo, não é verdade? Até que ponto eu tenho uma relação íntima com esse corpo, né? Com o meu corpo. E aí entra, à medida em que a gente vai desenvolvendo essa habilidade de criar conexões, de criar vínculos afetivos, isso entra a energia de conexão, de atração, de sintonia, fusão com o outro, numa troca afetiva e íntima. E isso tem uma relação direta com sensações corporais. Então, como que é para mim lidar, como que é para você lidar com sensações corporais? Né? Independente de ser boa ou ruim. Ou será que sempre, tô sentindo algo, deixa eu tomar logo um remedinho para anestesiar? E às vezes aquele desconforto que o corpo está sinalizando para você é a oportunidade que você tem para entender qual é a necessidade real naquele momento. E quando a gente anestesia aquela dor, como é que a gente vai entender claramente o que esse corpo necessita naquele momento? Não é verdade? Faz sentido? Mas para seguir em frente, às vezes a gente tem que fazer isso. Não é verdade? Mas a gente tem que refletir acerca dessa relação com o próprio corpo. E aí, quando a gente está se conectando com sensações corporais, isso também entra sensações prazerosas de contato. Então, quanto que eu me permito entrar em contato com o prazer? E, de novo, esse prazer, gente, não é simplesmente o ato sexual que eu estou falando aqui. Um prazer que, às vezes, você recebe por receber um abraço. Eu cheguei aqui, recebi um abraço do Tom, que, nossa, que delícia! A gente está se conhecendo agora, sim, claro que eu já conheço o Tom pelas redes sociais, né, por todo o trabalho fantástico que ele faz, mas ao vivo e a cores, e receber um abraço, então aquilo é prazeroso, um carinho, um toque, uma massagem, né? Então, como que eu lido, como que eu me relaciono com essas sensações? Todas essas perguntas, quando a gente se abre para questionar em nós, a gente começa a refletir como que está a relação comigo mesmo a partir do meu corpo. E quando eu falo dessa relação consigo mesmo a partir do seu corpo, a gente também tem que entender que o quanto que eu estou habitando esse corpo. Porque às vezes a gente está no corpo, mas não está no corpo. Dá para me entender o que eu quero dizer? Né? A gente simplesmente está distante. E o corpo é o que verdadeiramente nos ancora no momento presente. Com o corpo, você só pode estar aqui. Vocês escolheram estar aqui, me ouvindo. Que bom, obrigada. Que bom ter vocês aqui, plateia linda. Mas você só pode estar em um lugar. Mas com o seu pensamento você pode estar longe. Eu posso estar aqui falando e você está bem distante. Mas o corpo é o que verdadeiramente te ancora no momento presente. Então, o quanto que eu estou realmente presente, habitando o meu corpo. E aí, quando a gente vai para o próximo estágio de desenvolvimento, vamos entender esses primeiros chakras, sobretudo, como estágios de desenvolvimento para a nossa sobrevivência, ok? E aí, esse próximo centro, que é do plexo solar, né, a nível de corpo, gente, o primeiro centro tem uma relação direta com base da coluna, a base do corpo, membros inferiores. O segundo centro, essa região do ventre, né, onde mora a nossa sexualidade, as polaridades masculino e feminino em nós. E esse terceiro centro, também conhecido como plexo solar, que está aqui acima do umbigo. E aí tem uma relação direta com a inserção do indivíduo na sociedade. Então, para eu estar aqui, começa a emergir em nós
um impulso, um sentimento, uma necessidade de participação, de pertencimento. Então, para eu estar aqui, eu preciso sentir que eu faço parte, que eu sou parte de uma família, que eu faço parte de uma sociedade, que eu estou inserido a um grupo. É da nossa natureza humana, essa necessidade de pertencimento, de participação. Então, aí emerge um impulso, energia realmente que nos impulsiona para canalizar a nossa atenção para aquilo, tá? Direcionar para isso. Só que aí a gente começa a ter que lidar com regras, papéis, leis. Para uma sociedade se estruturar, ela tem que ter regras, ela tem que ter leis, né? E aí começa o lugar de rigidez, né? O lugar dos tem que. A gente paga um preço muito alto por esses tem que, né? Ah, Maria, não? Vamos dar um suspiro longo pra gente tomar consciência o tanto de tem que a gente tem que ir sustentando. Porque tem que isso, porque tem que aquilo, porque... E será que tem que mesmo? Né? Mas às vezes o ambiente que a gente está inserido, né, o lugar que a gente quer sentir pertencendo, tem que. Então eu tenho que, né? E aí entra os mandatos, os registros de responsabilidades, como que eu lido com isso, né? O quanto que a pessoa ela consegue lidar com assumir responsabilidades, assumir compromissos, ou quanto que isso é difícil nesses estágios de desenvolvimento que a vida vai te impulsionando. E aí as crenças vão se materializando no corpo. Os yogis fazem uma analogia muito interessante do nosso corpo como se ele fosse um pote. Vamos pensar num pote ou num vaso. Como o pote, ele vai contendo, né? Ele vai recebendo comida, ar, pensamentos, emoções. E aí a gente vai enchendo o pote. Vai enchendo o pote. E chega uma hora que fica pesado, chega a hora que você tem a sensação de que você está preso mesmo. Vocês já passaram por essa sensação de às vezes sentir como se estivesse preso, pesado, amarrado? Faz sentido, gente? Às vezes, não é? Então, a gente precisa esvaziar o pote. Né? E é isso que os yogis nos ensinam, a diariamente, o que eu posso fazer para ir limpando, purificando, esvaziando esse pote. Né? E quando a gente não faz esse processo de limpeza energética, e aí como é que as emoções vão se materializando, né? Por exemplo, a raiva, que não é bem digerida e vai se transformando num sentimento, vai se ancorando aí no nosso coração como um ódio, por exemplo, né? Um rancor, e isso tudo vai ocupando o nosso espaço interno. São registros, são sensações que ficaram registradas, né? E aí essa jornada de superação do denso para o sutil é uma jornada que acontece numa espiral, numa energia espiral, tanto ascendente quanto descendente. E aí eu acho muito bacana essa percepção de espiral, porque muitas vezes no caminho espiritual a gente se pega muito numa percepção de que a pessoa que está muito elevada, a pessoa que ainda não está elevada, a pessoa que está num nível muito mais alto, e eu acho que é muito importante nessa caminhada espiritual a gente sempre se dar conta de que a gente está todo mundo pisando no mesmo chão. A gente está todo mundo numa linha horizontal, num plano horizontal, buscando um fluxo vertical. O processo, a jornada espiritual se dá numa dimensão vertical, mas nós estamos num plano horizontal. E eu gosto muito, uma coisa que me veio assim, uma percepção de que é como se cada um de nós estivéssemos numa parada de ônibus diferente. Cada um tem uma experiência diferente, cada um tem a sua jornada diferente. E todos estamos caminhando juntos, aprendendo
o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. E nessa jornada de espiralar do denso para o sutil, que a gente está buscando uma ascensão espiritual, e o que quando a gente fala de buscar uma ascensão espiritual é quanto mais eu me identifico, eu me percebo ou eu permito expressar em mim qualidades do divino que também estão presentes em nós seres humanos, né? A expressão divina de Deus que é puro amor. Então, o que me impede de deixar emergir mais essas qualidades divinas? Claro que tem muitas dificuldades. A gente vai para se proteger. Veja que eu falei para vocês, todas essas estratégias são estratégias para sobrevivência. Esses estágios de desenvolvimento têm a ver com a proteção para sobreviver. Então, a gente vai se protegendo e vai fechando o nosso coração, né? Então, como está num mundo que cada vez mais parece ser tão perigoso, com o coração tão aberto, né? Então, como que a gente pode ir ganhando essa flexibilidade, soltando um pouco mais essas fronteiras, essas coraças que nos impedem, às vezes, de expressar aquilo que a gente está sentindo verdadeiramente no nosso coração? Como que é doloroso, às vezes, a gente sente algo lá no nosso coração, a gente quer expressar isso, mas a gente tem medo, a gente tem vergonha. E aí a gente termina fazendo o que o pensamento diz. Não é verdade? Acontece muito isso. E a gente não está sendo verdadeiro nem sempre com o nosso coração, né? Então, como cada vez mais ouvir o nosso coração? Né? Esse processo, através do corpo, nos ajuda cada vez mais a aguçar a nossa escuta interior. E a gente não pode fazer essa experiência sem estar bem ancorado, conectado às nossas bases. Vamos fazer uma experiência de conexão com as nossas bases? Vamos ficar em pé? Quem quiser ficar de pé descalço, fica. Quem quiser ficar com o seu sapato, fiquem à vontade, ok? E aí eu vou convidar vocês a olharem para a forma, não corrijam nada agora. Do jeitinho que tá, só olha para a forma como você está ancorando os dois pés no chão, não corrija. Só observe como é que você ancorou, se um pé está mais na frente do que o outro, se os pés estão alinhados com a sua bacia, e se não tiver, ajusta. Tenta encontrar um alinhamento entre um pé e o outro, isso. E agora traz o teu olhar na linha do horizonte. Quando o olhar está na linha do horizonte, a cabeça, ela senta sobre a coluna vertebral. Deixa se é confortável fechar os seus olhos. E só tomar essa percepção de que a cabeça, ela não se inclina para frente, nem para trás. Ela senta sobre a coluna vertebral. Tenta encontrar esse lugar onde você sente que a cabeça se alinha com a coluna. Os braços relaxados, soltos. E agora observe como que está o alinhamento dos ombros em relação à bacia. Será que os ombros se inclinam mais para frente, mais para trás? Ou eles estão alinhados com a sua bacia? Encontre esse lugar de alinhamento dos ombros com a bacia. E agora, se dê conta de como o peso da caixa craniana, caixa torácica e caixa pélvica está chegando lá na sola dos seus pés. Será que esse peso está sendo bem distribuído nos calcanhares, no antepé? Ou será que esse peso está incidindo mais em um lugar específico na sola dos pés? Como é observar os seus pés? Esse lugar do seu corpo lhe parece um território próximo ou distante? Só observe. E agora experimente transferir o peso do seu corpo para o antepé, para frente. Vai lá, coloca o peso para frente, para os dedos, para o antepé. E como é ficar, se ancorar com o peso indo para frente? Lhe
lhe conecta com uma sensação de maior instabilidade ou não? Agora, joga o peso para os calcanhares. E como é ficar com o peso só nos calcanhares? Registre. Agora, transfira o peso para as bordas externas dos pés. Você vai precisar dobrar um pouquinho os joelhos e sente pisar mais com as bordas externas. Vê se talvez dá uma sensação de estar meio esquisito, esquisita, como é? Agora pisa com a borda interna dos pés. E vai observando como é se ancorar à medida em que você muda a distribuição do peso. E volta a encontrar uma base de ancoramento, uma melhor distribuição. Agora, vamos massagear a mandíbula e o maxilar. Usa as duas mãos, vai lá, massageia e deixa a boca bem boba. A boca bem boba. Os lábios entreabertos e solta bem a mandíbula, o maxilar. A mandíbula é a articulação mais forte do corpo humano. Solta isso aí. Agora, com essa boca meio boba, a boca entreaberta, vamos soltar o ar pela boca com um som sussurrante de alívio. Produz esse som sussurrante na garganta. Agora você pode relaxar seus braços e solte o ar com esse som. Sinta como se a exalação fosse uma linha de força que lhe ancora, que lhe conecta com o seu chão. E vamos continuar exalando com esse som sussurrante na garganta. E vamos agora bater os calcanhares no chão. Vai batendo os calcanhares e vai soltando o ar pela boca. Boca boba, entreaberta, bem relaxada. Continua, deixa as panturrilhas queimarem. Acorda a sensação nas panturrilhas, deixa elas queimarem. Já está queimando? E agora para e observa como sente e percebe seus pés, suas pernas, sua base, seu chão, seu corpo. Sinta sua base de ancoramento estável, firme. Observe agora sua respiração. Inspirando, se dê conta do seu eixo, como se tivesse um fiozinho lá no topo da cabeça, erguendo essa coluna para o alto. Exalando, se dê conta do seu chão. Inspira, esse corpo cresce na direção do alto. Expira, sente teu chão, a tua base. E agora observa se tem algum lugar do teu corpo que te chama mais atenção. Alguma sensação física que lhe chama mais atenção. Perceba como a pausa, o silêncio é fundamental para perceber algo. E no momento em que você identificar esse lugar do corpo que te chama mais atenção, leve uma ou as duas mãos nesse lugar do corpo. Toque esse lugar. E ao tocar esse lugar do seu corpo, veja se você pode direcionar a respiração para esse lugar. Faça isso com atenção e intenção. Respirando a partir desse lugar. E veja se você nomeia, se o próprio corpo informa. Qual é a sensação aí? Tem um congelamento
uma tensão? É uma sensação confortável, desconfortável? Não julgue, não queira entender, não queira analisar, apenas aguce a sua escuta. Abra os seus ouvidos para escutar o seu corpo. E agora, como seria começar a mexer o corpo a partir desse lugar que você toca? Use a sua criatividade. Como seria começar a mexer o corpo a partir desse lugar? Que movimentos você poderia fazer? Vá fazendo. E à medida em que você começa a mexer a partir desse lugar, perceba como outras partes do corpo também querem participar desse movimento e vá, se espreguice e vá se soltando, vá fazendo os movimentos que o corpo lhe pedir. Faça a mímica do bocejo abrindo bem a boca. Se a vontade de bocejar surgir, acolha. Vamos lá. Sem movimentos, tipo assim, não tem que ser assim um jeitinho muito assim, não. Pode ser um jeitão meio assim, desajeitado. Qual é a sensação que o corpo pede? Será que ele quer, por exemplo, fazer uma flexão, experimentar soltar essa cabeça? Ou será que o corpo quer se chacoalhar? Dá essa liberdade para ele. Fazer o movimento que ele quer agora. E vai observando que sensação emerge quando você dá essa liberdade para o corpo para fazer o movimento que ele te pede. E aí, no seu tempo, se sente. E essa jornada, gente, de autoconhecimento, trazendo o corpo para o processo, é uma jornada que não é linear. Ela é cíclica. Ela tem altos e baixos, né? A nossa jornada espiritual é assim, né? Tem momentos que o caminho se abre, que a gente tem a sensação de estar progredindo, de ter aprendido algo, de ter progredido e ter dado um passo à frente. Em outros momentos a gente tem a sensação de não estar progredindo, de ter empancado, né? De se distrair. Hoje, como é mais fácil ainda se distrair com as redes sociais, com esse mundo tecnológico. É num piscar de olhos para a gente se distrair, perder o foco. Então, até que ponto você consegue se dar conta de que perdeu o foco e que é hora de voltar ao foco? Que é hora de voltar a atenção naquilo que é realmente necessário naquele momento, né? Ou momentos em que a gente foge porque a gente tem a sensação de que não dá conta de lidar com aquilo, seja uma emoção ou seja um obstáculo que a vida nos coloca e a gente não se sente preparado e a gente foge, né? Ou às vezes não querer olhar, né? E aí, fazer contato com o corpo aparentemente parece uma coisa muito fácil, não é verdade? Essas experiências que a gente fez agora são tão simples, né? Mas fazer contato com o corpo implica em entrar em contato com emoções e pensamentos. E aí é onde está o grande desafio. Porque nem sempre a gente quer ter contato com determinadas emoções ou determinados pensamentos. E uma coisa muito importante nesse processo, quando a gente traz o corpo para esse processo, é entender que tudo que emerge da profundeza do seu ser, que emerge do seu corpo, não é 100% certo ou errado. Então não é que você tem que sentir tal coisa ou que tem que ser de tal jeito, é o que essa sensação, o que essa experiência comunica para você. É o que ela diz para você nesse momento da sua vida. E isso vai nos ajudando a olhar a natureza da realidade com mais consciência. E o caminho espiritual é um caminho de expansão da nossa consciência. Como olhar para além dos nossos padrões engessados, seja pela nossa personalidade, por valores, crenças culturais, sociais, familiares,
E por isso que para mim foi muito rico trazer para o trabalho o Enneagrama, que nos dá a oportunidade de conhecer os padrões de personalidade humana e entender que tendências de comportamentos, de padrões de pensamento são mais presentes em mim. Quando isso está claro, é mais fácil da gente lidar, de saber quais são os buracos que a gente sempre cai, né? Quando a gente foge, quando a gente se distrai, aquela sensação de que eu ando sempre na mesma rua e caio no mesmo buraco. Então, quando eu tenho consciência de que buraco é esse, é mais fácil, nos ajuda a fazer diferente e a fazer melhor de uma próxima vez. E que a gente está nesse processo o tempo, né? Parece que o tempo é... 5 minutos. Opa! Vamos lá. Que a gente está aprendendo o tempo inteiro. E é muito rico isso, porque quando a gente entende que a gente está aprendendo o tempo inteiro, que a gente nunca sabe tudo 100%, a vida se torna um ensinamento, né? A todo dia, a toda hora a gente tem a oportunidade para aprender algo. E aí, qual é a proposta que eu trago para vocês? Não iniciar nada pensando em primeiro lugar. Tentem experimentar ao longo dessa semana. Ao invés de sempre que a vida te pedir para entrar em ação, para fazer algo, antes de agir, perceba o seu corpo. Observem como é. Começar, porque quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente já acha logo que a nossa mente pensante é que vai criar estratégias, é que vai dizer pra gente qual é o melhor caminho, o que é que a gente deve fazer. Mas e se em vez de pensar, você escolher perceber o seu corpo? Parar, isso envolve tomar consciência do poder da pausa. Parar, silenciar e se permitir perceber, respirando de forma consciente. Iniciar toda e qualquer atividade a partir da corporificação. Então, o que é que eu preciso nesse momento? E a gente começa a aprender, gente, que as respostas que a gente busca fora, a gente encontra dentro da gente. Isso é muito valioso. E todos nós temos esse canal aí disponível para nós. Mas enquanto a gente continuar escolhendo viver que nem uma galinha sem cabeça, apressado, porque agora parece que é chique, eu não tenho tempo, esse negócio de parar é perder tempo, não é assim que a nossa sociedade faz a gente acreditar? Que parar é perder tempo. Ou que eu não sei parar, né? Hoje as pessoas dizem muito não sei parar. Não é que você não sabe, o nosso corpo tem essa sabedoria, é que você está numa frequência vibracional acelerada, mas o seu corpo também sabe sair dessa frequência. Basta a gente fazer escolhas conscientes que vão orientar a nossa energia nessa direção, certo? E aí, olha, você vai fazendo contato com esse corpo, que é um sistema tão complexo e tão profundo, né? Que regula, tudo que regula esse corpo, na verdade, regula a nossa realidade. Dentro da percepção aqui dos... Acho que eu não vou conseguir ler não, ficou ruimzinho aqui para ler, né? Mas aqui, olha, tem padrões aqui, medos por insegurança, medos por culpa. Tá no meu celular. Tu abre aí e fala pra mim. Eu abro aqui, peraí. Ô, Leon, por favor. Para vocês perceberem como esses registros vão ficando impregnados nessa coluna, que é um canal de transmissão de energia, né? Todas as sinapses nervosas, todos os mensageiros químicos do nosso corpo, tu só lê por aí e diz aí. Não está mostrando aqui. Hã? Não está mostrando aqui. Não está aparecendo na tela. Ah, tá não? Então no celular. Rapidinho. O vai ler. O vai ler. Tá me chegando né? Com hora.
Assim, o que eu acho bacana de apresentar isso, gente, é assim, ter essa consciência de que os registros, eles ficam impregnados no nosso corpo, tá? Então, lá na base, lá embaixo, satisfação das necessidades básicas de sobrevivência, jogos de sobrevivência, medos e insegurança, responsabilidades assumidas por medo, aqui ó, responsabilidades assumidas por medo, responsabilidades assumidas por raiva, responsabilidades assumidas por culpa, responsabilidades assumidas em excesso, e ninguém escapa disso não, porque a gente tem que tudo isso aí, né? Mas a gente pode soltar e liberar tudo isso. Isso não precisa ficar impregnou, registrou e ficar lá por anos a fio até formar nódulos e nódulos de tensão, né? A gente pode soltar isso e a gente precisa fazer essa limpeza, né? Essa purificação, tá? Então aí a gente vai se dando conta de que tudo o que é possível escutar no lugar de silêncio. É interessante demais isso, gente. O quanto que a gente pode escutar no silêncio, porque o corpo está informando o tempo inteiro. Mas a gente é preciso ter ouvidos que queiram ouvir, né? Ouvidos que estejam abertos, aguçados para ouvir, né? A partir do próprio corpo, né? Criando um contato, estabelecendo uma relação consigo mesmo, sentindo que de verdade habito esse corpo, né? Estou conectado a esse corpo, honro esse corpo. Isso também é uma jornada de auto-amor, né? À medida em que a gente vai aprendendo a escutar o nosso corpo, a gente também vai desenvolvendo uma relação mais amorosa com nós mesmos, né? Para que a gente também possa expandir essa energia amorosa. Começa com nós mesmos. E aí eu também pedi a liberdade para estar divulgando o nosso jeito de ensinar Enneagrama. É um jeito em que o corpo faz parte desse processo. O corpo não está separado dessa jornada de autoconhecimento. E aí a gente está formando uma próxima turma, agora em setembro. E é um curso que a gente dá em 3 módulos, né, que ajuda demais nessa jornada para entender esse meu funcionamento interno, né? Que padrões de energia e de pensamento vão ficando mais obstruídos, o que é que eu preciso olhar com mais atenção e como isso se vincula com essas energias instintivas, para que a gente possa ir aprendendo a orientar melhor a energia dentro de nós mesmos. Então, eu termino com o coração, adoro essa imagem. Essa é uma jornada em direção ao nosso coração, em direção ao amor. E a gente abre esse espaço também para as perguntas, né? É hora da gente bater palma também. Obrigada, como ela bem disse, foi generosa conosco. Vamos aproveitar o momento, né, de toda a experiência dela aqui para fazer perguntas. Eu vi ali a relação da quenguice e da coluna, né, que a gente chama. A gente já qualificou aqui, né? Se a gente tiver perguntas, tem um bocado de gente aqui que tem os problemas de coluna e pode aproveitar o momento, né, para entender melhor o que é que faz. Aproveitar. Avisa aqui na internet também. O pessoal da internet também pode mandar pergunta aí pelo YouTube ou pelo Instagram, né? Quem está assistindo a gente ao vivo. As meninas acompanham e transmitem aqui pra gente as dúvidas. E a ideia é um espaço de reflexão, né? Eu acho que o bacana é a gente poder refletir um pouco, né? Acerca do que a gente partilhou aqui, né? Vocês não vão perguntar, eu vou perguntar. Já que estávamos, né? Bota de novo aquela imagem aqui, por favor, da coluna. Mas a gente viu que, como você bem disse, tem vários tenquês ali, né? A gente, inevitavelmente, na nossa jornada, vai passar por esses momentos.
E, infelizmente, a gente registra e acaba se apegando, né? A gente até brinca, tem gente que cultiva, né? Tem um pezinho de mágoa, um pezinho de rancor, e isso vai se refletindo no corpo. Qual é a dica pra gente se desfazer disso, né? Assim, o que é possível para eu reconhecer essa minha quenguice causada por esses tenques, e como é que eu posso ir me libertando delas? Então, ó, nesse processo de identificação, de reconhecimento pelo corpo, a gente não começa realmente já, tipo, identificando, e como é que eu liberto essa mágoa? Não, a gente começa experimentando o corpo. E o que o corpo está informando? Gente, tem dias que pra mim, a única coisa que eu preciso é só ir pro chão e respirar. Vocês já fizeram isso? Ir pro chão e respirar, deitar a coluna no chão? Ancora essa coluna no chão. Respira. Você deita com os pés apoiados no chão, joelhos flexionados e a coluna no chão. Você pode colocar apoio para a cabeça. E aí você só respira e observa o que o corpo comunica. Então, se o corpo começa a comunicar, estou acessando, porque você começa a sentir as dores. O lugar que está doendo, o lugar que pesa, né? Se a tensão está aqui. E aí você pode direcionar a respiração para esse lugar. Como você fez aqui, né? Exatamente. Você pode fazer um toque, uma massagem. O toque, quando você toca, você está reconhecendo, o corpo já está identificando, olha, você está olhando para aquilo. Você não está simplesmente seguindo em frente. Porque muitas vezes a gente faz isso, está sentindo a dor, mas segue em frente, porque tem que sobreviver, tem que continuar, tem os afazeres, e segue em frente. Mas ter essas pausas, que eu posso fazer algo, e o corpo diz o que é que é melhor. Quando a gente exercita essa escuta, o corpo informa. Será que agora eu devia realmente tirar um tempinho e tomar uma massagem? Ou será que eu posso, eu mesmo, o nosso jeito de ensinar, eu gosto muito de dar recursos para o aluno. Então, por exemplo, a gente utiliza alguns materiais que às vezes o aluno em casa, ele vai aprender esses recursos para que ele utilize no dia a dia. Entende? Ele reconhece e já tem um recurso de como liberar aquilo. E aí perceba que se você está utilizando isso no seu dia a dia, já está mudando a relação com o corpo. Que eu já parei, tomei consciência, observei e fiz algo, né? Eu não ignorei esse corpo, né? Exatamente. E o simples fato de reconhecer e buscar fazer algo já muda a forma como você se relaciona com tudo. Mais alguma pergunta? Uma coisa muito boa para relaxar é ficar debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore? Já A dica, ó. Eu tive uma experiência física disso aí, eu fiquei chocada. Uma viagem que eu fiz também, quando eu ia para a Itália, e ela bebeu, vou parar aqui para a gente beber, só que ela bebeu, e eu estava muito cansada. E quando eu me levantei, eu estava analisada. Eu disse, gente, caminhar com os pés, às vezes na terra, na natureza. O contato com a natureza também é um recurso de autoenergização, né? Respirar nesse lugar, aqui mora o nosso centro de vitalidade. Direcionar a respiração para esse lugar, respirar aqui com atenção e intenção, também é muito benéfico. Né? Tem inúmeras possibilidades. Basta se abrir para experimentar, para vivenciar. Mas pelo corpo tem inúmeras possibilidades da gente visitar esse corpo. Então é isso, mais uma vez obrigada. Vá pensando numa tarefinha da semana, só explicou para ela que a tarefa já passou? Então já a gente grava, só para reforçar nas redes sociais. E daí, ó, antes de agir, perceba seu corpo. Quando você sabe que tem alguma coisa para fazer, antes pare, se ancore, observe seu corpo para então decidir o que é que você vai fazer, como que você vai agir. Esse é o exercício. Muitíssimo obrigada. Bem, gente, alguns avisos rápidos, né?
essa é a penúltima reunião do Grupo Espírita Paz e Bem neste ambiente. Nós estamos de mudança, né? Na primeira segunda-feira de setembro, nós estaremos iniciando a nossa jornada, a nossa caminhada na Universidade Sem Fronteiras. Um ambiente que acolheu o Grupo Espírita Paz e Bem com muita alegria, com muita fluidez. Nós nos sentimos muito bem lá, a estrutura lá é muito boa. Nós vamos poder, inclusive, voltar aos nossos estudos, né? Voltar a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é uma coisa que a gente queria voltar, e aqui a gente estava sem condição. Voltar a ter o passe individual, pós-reunião, tá? Então, no dia 5 de setembro, nós teremos a primeira reunião na Universidade Sem Fronteiras, que fica situada na Nunes Valente, esquina com a Pereira Filgueiros. Estacionamento, um detalhe importante, estacionamento. Lá nós temos estacionamento para mais de 40 carros, tá? Então, quando você vem pela Nunes Valente e cruza a Pereira Filgueiras, ou quando você vem pela Pereira Filgueiras e entra à direita na Nunes Valente, assim que passar esse cruzamento, você já vai estar vendo na esquina a Universidade Sem Fronteiras, já vai ter 2 portões. E tem escrito lá bem grande, entrada, saída. Por favor, entre no portão da entrada. Não dá para ver. Muito bom essa parte aí. Então, dia 5 de setembro, nós estaremos lá. Nós temos ainda, para divulgação aqui, o nosso Cine Semear. Né? O Cine Semear é um projeto novo no Paz e Bem. Paz e Bem acolhe um projeto que teve muito sucesso, que foi inclusive abraçado pelo Paz e Bem como parceiro no passado, antes da pandemia, que era o projeto do Cineflow. Transformamos o Cineflow em Cine Semear por conta do nosso projeto Semeadores, né? Esse nome tem muito mais a ver com o Paz e Bem e mantém a mesma essência do que havia sendo feito pelo Cineflow, agora com um pouco mais de vinculação mesmo ao Paz e Bem. E o Cine Semear, ele vai trazer no dia 6 de novembro, primeiro domingo de novembro, um filme lá no Cinépolis do Papicu, do Rio Mar Papicu, tá? É um domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos passar o filme Encanto, que é uma maravilha, que é um encanto esse filme, né? É um filme assim belíssimo, é um filme para todas as idades, é um filme que a gente faz esse movimento com a intenção mesmo, inclusive, de vocês poderem ir com seus amigos, com a sua família, levando crianças se quiser levar, se puder levar, né? Eu vou levar meus filhos, a minha pequenininha de 6, 7 anos, vai ter 7 anos já na época, né? Ela vai estar, inclusive, fantasiada da Mirabel, né? Que é a personagem. E a gente faz isso com uma vontade muito grande de divulgar a doutrina espírita, que a doutrina cristã está em tudo, está em todos os lugares, e está inclusive no filme Encanto. Então a gente vai passar o filme Encanto, depois o nosso querido Tom Trajano, que está aqui, vai fazer um comentário a respeito do filme, identificando onde naquele enredo, naquela película, aquela história que foi passada, onde aqui a gente pode destacar princípios cristãos, princípios espíritas, né? E aí o valor do ingresso é R$35. Esse ingresso já está à venda com o nosso querido Raimundo aqui. Por favor, adquiram logo se quiserem, né? Esse ingresso ele já dá direito ao filme, à palestra, à pipoca e ao refrigerante, né? Eu sempre repito isso com ênfase, porque quem vai para cinema sabe que só pipoca e refrigerante já dá praticamente esse valor aí, né? Então a gente está fazendo isso com muita alegria, com muita esperança de que nós vamos conseguir voltar a criar um espaço de divulgação da doutrina espírita, de união de seres que se amam, que se gostam, que vão a lugares de lazer juntos, né? E
de troca de ideias, por que não? Né? Então, gente, eram esses os nossos comentários. Ah, sim, o Raimundo pede para divulgar, gente, esse livro aqui chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro mais novo do Divaldo Franco, mais novo assim, né? Já tem uns 2 anos quase, mas é um livro que fala exatamente sobre os cuidados, a repercussão, o trabalho que na espiritualidade, no mundo espiritual, aconteceu durante a pandemia. Então, assim, quem tiver interesse, curiosidade sobre esse assunto, esse livro é muito interessante. E o Tom pede para lembrar que nós estamos recebendo usados, né? Pode ser roupa, pode ser livro, pode ser quaisquer outros objetos, pode ser calçado, desde que sejam usáveis, né? Que estejam em boa condição. A gente tem que lembrar sempre, eu vou doar isso para alguém usar, né? Então é preciso que alguém que vá usar consiga usar com dignidade, né? Condição de uso. Então a gente está recebendo, e tudo que a gente receber, nada disso fica para o Paz e Bem, a gente encaminha para grupos espíritas da periferia de Fortaleza e até do interior do estado, para que eles beneficiem a sua comunidade com essas questões, com esses objetos que são trazidos por vocês. Então, assim, o Tom sempre tem esse desafio, né? Aquilo que você não está usando há mais de 6 meses, 8, você não precisa mais. Mas isso é muito desafiador, né, gente? O negócio de, né, abrir ali o armário, olhar ali, você vai identificar algumas roupas lá que você não usa mais de 6 meses, normalmente são as melhores, né? Que você guarda para usar só naquelas, né, aquelas ocasiões, né? Que na pandemia não vieram essas ocasiões, aí você vai olhar ali uma roupa que está há 3 anos e você não usa, né? E aí, vai dar? É bom, é uma experiência de desapego fantástica. Eu ainda não consegui não, sabe? Mas é algo que eu sempre estou fazendo uma limpeza lá no meu armário. Assim. Eu estou com essa ideia, né? Comprou uma calça, comprou um sapato, tem que sair outro. Né? Até porque não cabe, né? Minha mulher já tomou 75% do armário. Então, aproveito para fazer a prece. Os outros 25% não dá mais, né? Então. Mas vamos lá, Denizinha, vamos fazer a prece, vamos encerrar. Mas é uma alegria, gente, dizer a vocês que na próxima segunda-feira, dia 29, será a nossa última reunião nesse espaço. Certamente não por acaso, o dia que se comemora o aniversário de Bezerra de Menezes, né? Dia 29 de agosto, e aí é o dia da nossa mudança. Vamos lá? Fazer a prece final. Vamos diminuir as luzes para facilitar a nossa concentração, tá? E agradecer a nossa palestrante pela sua presença conosco. Queridos irmãos e irmãs, vamos tomar uma respiração um pouco consciente do ar que entra, do ar que sai, sentir a ponta dos nossos pés tocando o chão e perceber que deles saem raízes nesse planeta que nos nutre, que fortalece o nosso corpo, que nos permite nos manifestarmos na vida. Mas também vamos perceber que do alto de nossas cabeças caem luzes multicoloridas que nos banham, nos abençoam, nos protegem, nos acolhem. E nessa conexão do enraizamento da terra, mas também do nosso ser espiritual, no centro disso está o nosso coração. E é com ele que nós vamos pedir a Deus, força criadora de tudo que há, se conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Bem, gente, teoria a gente já tem muito. O grande desafio é a gente pôr em prática. Então vamos exercitar, cada um de nós, onde a gente for, esse exercício prático de, através do corpo, se apropriar conscientemente da nossa essência. E sempre buscando, no exercício do bem,